Oi. Achei curioso essa pintura ali, eles desenhavam na madeira ali. É um afresco, né? No teto Ah, da sim. igreja. Tem muito disso no decorrer do Barroco e do Renascimento e etc. Que ainda é uma arte muito vinculada com a igreja, né? Querendo ou não. Tem uma obra linda, 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 eu acho que é do Boccaccio, que é da Intenção de São Mateus, alguma coisa assim, que mostra necessariamente. Quer ver, gente? Vou mostrar para vocês. Eu tô com um problema sério que meu negócio aqui não é mais o Google. Boccaccio. E não. Não, não é. Eu tô tentando lembrar o nome do obra Barroco. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Esse aqui. Qual será que é o nome dela? Alguma coisa de São Mateus. Vocação de São Mateus. Caravaggio, não é Boccaccio, não, quase. Tá vendo que aqui. Vocês estão vendo a foto? Sim. Vou fazer uma análise que meu professor de literatura fez com a gente. Eu achei genial. Foi genial. Tá vendo aqui? É o claro escuro. É aquele momento que o pessoal tá contando as moedas e aí eles sentem uma iluminação e doam todo o dinheiro. Se eu não me engano, é essa que é a história da vocação de São Mateus, né? Esse cara aqui tá apontando para esse cara, todo mundo apontando para esse cara. Tá vindo uma luz aqui, tá vindo aqui tá tudo escuro e aqui tá vindo uma luz. Os que estão sendo iluminados são os que estão sentados na cadeira com o rosto iluminado. Esse aqui tá negando, mas o que que significa a luz no barroco? A luz significa divindade. A luz não é necessariamente o sol. Sabe por que que a gente sabe que nessa obra não é o sol? Porque olha a janela aqui. A janela tá aqui, o sol não tá Ah, é vindo. mesmo. O sol não tá vindo, não tá saindo da janela. O sol tá vindo de alguém, de alguma coisa está irradiando para essas pessoas que estão sentadas. Deu para entender isso? Então é esse o jogo necessariamente do barroco. É isso que faz o barroco ser interessante, entendeu? Por isso, se você pesquisar na internet, tem várias coisas fazendo. Eu vou mandar uns links para vocês de análise de obras. Se vocês gostarem, eu vou mandar e eu acho que vocês vão curtir bastante. Porque é muito legal. Ah, eu gosto disso também, quero ver. Tá bom, vou mandar no grupo. Tem um negócio que chama Pinceladas de Arte. E eles fazem análise de várias obras. Tinha que ter colocado esse dica da semana, eu me esqueci completamente. Opa. Então vamos fazer questão? Então tá. Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o Sermão da Sexagésima trata da Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira. Então você vai pensar, se você quiser ser apressado, quiser responder sem ler o texto, você já consegue pensar nos temas que o padre Antônio Vieira tratava e responde sem mesmo ler o texto. Mas aqui a gente vai ler, porque né, a gente já está aqui mesmo. Por isso são os maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontade endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó, Deus nos livre das vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Gente, é muito complicado entender texto antigo mesmo, porque é uma coisa assim. O que dá para fazer de análise? Esse entendimento agudo seria essa agudeza é o pessoal gongorista, é o pessoal que fala difícil. Mas pior do que esse pessoal que fala difícil é o pessoal que não quer entender. Ó, vamos tentar analisar de novo. Porque o entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se
vencer-se uma agudeza com outra maior. Beleza, a agudeza é muito difícil e tal, pode ser vencida, mas é muito difícil. Mas, contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas, olha ele fazendo a alegoria aqui, quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ou seja, por mais que você tendo uma fala difícil, você ser gongorista, é uma seta, é uma agudeza, é difícil você ser uma pessoa de vontade endurecida, que não quer entender nada, que não quer saber de nada, a seta, que por mais que seja afiada, ela vai se quebrar nisso, porque ela não consegue te atingir. Deu para entender o texto? Ah, sim, o que eu não estava entendendo era esse negócio de vontade aguda e endurecida. Uhum. Então, pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o sermão da 60ª trata da problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. B. Necessidade de engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses. C. Perseguição sofrida pelo pregador em função de apoio que emprestava a índios e negros. D. Exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto a criar a campanha das Índias Ocidentais. E. Condenação aos governantes locais que desobedeciam a princípios do mercantilismo seiscentista. Qual a alternativa? Pensando no que eu falei, que o texto está falando de quê? Dos pregadores que falam difícil e das pessoas que não querem receber a palavra de Deus. Então, qual que é? Letra B. Engajamentos fiéis nas batalhas? Não tem nada a ver. Perseguição sofrida pelo pregador, ele não está falando de perseguição de pregador, não. Inclusive, ele está criticando um pouco o pregador, mas tudo bem. Em função do apoio que emprestava a índios e negros. Não falou nada disso. Exortação que o pregador fazia em favor do seu projeto de criar campanha, nada a ver. Condenação aos governantes locais que desobedeciam os princípios mercantilistas, nada a ver. Letra A. Deu para entender? Deu sim. Então tá. Então essa aqui é uma questão do Enem, tá? Gregório de Matos. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Marx apresenta temática expressa por. Esse texto é difícil, mas se você tem que, por exemplo, se você não soubesse nada de barroco, recebesse um texto desse, você ia conseguir interpretar? Sim, se você tivesse um puta do vocabulário. Porque olha aqui, quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado, esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ego sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos redimiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? O que esse texto está falando? Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado, esclarecido, Páscoa ficou da redenção do dia. Então, o Deus redimiu da tirania. Então, tirou esse povo da tirania, da mão do faraó endurecido. Tirou o povo que estava vivendo uma tirania por causa desse faraó endurecido. Só nessas duas primeiras frases. É um hipérbato pra caramba, falando, trocando a ordem das coisas para fazer o negócio rebuscado. E olha que é Gregório de Matos, né? Enfim. Então, aqui, tá falando desse faraó que, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor da Bahia, pois nos livrou de tão vil calamidade. Estão falando de que esse faraó endurecido aí era o pior dos tiranos, que botou o pessoal em cativeiro, que deixou o pessoal viver em calamidade. Então, assim, extirpar da cidade, Deus que tirou dessa cidade faraó do povo brasileiro. Então, aqui, visão cética sobre as relações sociais.
B, preocupação com a identidade brasileira. C, crítica velada à forma de governo vigente. D, reflexão sobre dogmas do cristianismo. E, questionamento das práticas pagãs na Bahia. Qual a alternativa que vocês acham que é? Exatamente, a letra C. Por que não é visão cética? Não está falando de relação social aqui. E se você sabe um pouquinho, você sabe que barroco não é esse o tema central deles. B, preocupação com a identidade brasileira. Isso é preocupação muito mais para frente. Agora não tem nenhuma preocupação com a identidade brasileira. Só para frente que vai ter essa discussão. D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Nesse momento não está falando de dogma nenhum do cristianismo. Não está falando. Não foi comentado aqui. Isso é uma crítica, é um poema sátiro do Gregório de Matos sobre o governo. Questionamento das práticas pagãs da Bahia. Não foi esse o questionamento. Tá? Então, letra C. Crítica velada à forma de governo vigente. Beleza? Aí, aquele poema de novo. Pequei, Senhor, mas não fiquei pecado, da vossa alta piedade me despido, porque quando mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Enfim, é traço relevante da caracterização do estilo de época que pertence o texto. Ó, estilo de época que pertence o texto, traço relevante. A progressão temática que constrói forças de tensão entre pecado e salvação. B, linguagem musical que sugere enigmas do mundo onírico do poeta. C, os aspectos formais como métrica, cadência e esquema rítmico que refletem o desequilíbrio emocional do lírico. D, a fé incondicional nos desígnios de Deus, única via para o conhecimento verdadeiro e redentor. E, a força argumentativa de uma poesia com marcas exclusivas de ideais antropocêntricos. E aí, o que vocês acham? Só para pensar aqui. Eu falei para vocês, barroco é conflito. Barroco é um homem conflituoso, um homem indeciso, um homem que não sabe o que quer. Então, ó, letra A. Por que não é letra D, André? A fé incondicional não é mais incondicional. Entendeu? Ela era incondicional, agora já não é mais. O homem já está em dúvida. O homem está em quesito de dúvida. Entendeu? Única via para conhecimento não é mais a única via, né? Eles já estão no renascimento, já estão mais caminhando para a razão. Caraca, entendi. Entendeu? Então a resposta é a progressão temática que constrói forças de tensão, um homem conflituoso, entre pecado e salvação. Um homem que está conflituoso. Ah, mas se eu falar isso, eu vou pecar. Ah, mas se eu for pela razão, eu vou pecar. Mas eu quero a salvação, mas eu quero ter um pensamento racional. Então é uma tensão, é um conflito. E é isso. Próxima questão. O poema escrito por Gregório de Matos, século XVII. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Estupendas usuras no mercado, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então ele está fazendo uma crítica, obviamente, que é Gregório de Matos, ou ele está falando de mulher, ou ele está falando de Deus, ou ele está criticando alguém. Então é assim. A. Representa de maneira satírica os governantes e a desonestidade na Bahia. Critica a colonização portuguesa e defende de forma nativista a independência brasileira. C. Tem inspiração neoclássica e denuncia os problemas de moradia na capital baiana. D. Revela a identidade brasileira, preocupação constante do modernismo literário. E. Valoriza os aspectos formais da construção poética parnasiana e aproveita para criticar o governo. E aí? Calma aí, deixa eu ler o texto de novo.
Deixa eu ver. Pode ser A? Pode passar? Parabéns. Não é a letra B porque ele não critica a colonização, ainda não é nativista, não está defendendo nada de independência brasileira. Eles ainda estão no barroco, ainda está desenvolvimento do Brasil ainda. Tá bom? Essa questãozinha foi de boinha. Uma do Enem agora. Tem essa imagem, né? Uma escultura com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes, nas feições. A escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio santuário do Bom Jesus Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra de sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa, sua obra revela. Aí, chegou o Aleijadinho. Liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. B. Credibilidade, atendendo às encomendas dos nobres de Minas Gerais. C. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. D. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. E. Singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas suas obras divinas. Essa questãozinha não é fácil, tá? Só para não tirar o mérito de vocês. D? André acha que é D. Gente, eu só estou respondendo aqui um formulário que se eu não responder agora, ele vai fechar. Essa coisa de... Quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão entender. Pronto. Letra D, então, André? Alguém acha que é outra coisa? Não estou confiante, não. Vamos ver a resposta? Vão. Então tá. Acertou. Não é letra A, porque não tá falando da vida de mineiro procurando salvação. Inclusive, ele tá querendo dizer profundamente religiosa, sua obra revela. A obra de Aleijadinho sempre era anjo, sempre era santo. Taranana. Então, assim, representando a vida de mineiros, ele não está representando a vida de mineiros, está representando os sacros, imagens sacras. B. Credibilidade, atender às encomendas dos nobres de Minas Gerais. Não, tem uma igreja aqui no fundo. Como que é atender pedidos de nobres, sendo que quem fazia os pedidos para Aleijadinho era o pessoal da igreja, tanto que acho que Aleijadinho morreu pobríssimo, assim, se eu não me engano. Letra C. Simplicidade, demonstrando compromisso com a... simplicidade não é barroco, tá? Barroco é completamente rebuscado. Então, D. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Sim, porque é aquela coisa, olhos bugalhados, nariz achatado, cabelo encaracolado. Isso é uma feição popular colocada num contexto católico, num contexto sacro. Letra E. Singularidade, esculpindo personalidade do reinado nas obras divinas. Não, ele não esculpiu ninguém do reinado. Deu para entender? Ah, Deus. Então tá. Última questãozinha de leves. Sobre a fundamentação do barroco no Brasil, assinale a alternativa correta. A. Tem como marco introdutório a publicação da Epopeia, referenciada como maior obra do gênero épico da língua portuguesa, cuja autoria é atribuída a Luís Vaz de Camões, publicada em 1640, ano em que Portugal, consequentemente o Brasil, voltam a se tornar autônomos em relação à dominação espanhola.
B. A poesia barroca de Gregório de Matos e os sermões de Padre Antônio Vieira são, do ponto de vista estético, distintos, pois o poeta tece críticas ferrenhas à sociedade baiana de seu tempo, ao passo que os sermões religiosos se eximem de qualquer relação com os problemas a ele contemporâneos. Letra C. Tanto a poesia satírica de Gregório de Matos quanto os sermões do Padre Vieira revelam envolvimento de ambos os autores com os acontecimentos da época. Daí o poeta ser apelidado de O Boca do Inferno, e o padre jesuíta ter sido condenado ao silêncio por 10 anos pela igreja a qual pertencia. D. Um texto barroco bem caracterizado é aquele que reflete os anseios de um homem equilibrado. Gente, eu não vou nem terminar de ler, porque a última coisa que um homem barroco é equilibrado. E. O barroco produzido no Brasil se restringiu a duas personalidades importantes, Gregório de Matos e Padre Vieira. Por essa razão, Bento Teixeira, autor de prosopopeia, não é reconhecido como poeta lírico, apesar de ter criado sonetos de reconhecido valor estético sobre o amor erótico, que lhe rendeu prisão pela Santa Inquisição em Olinda. Qual alternativa vocês acham que seja? O André acha que é C. C, C. Quem mais? Alguém mais acha que é C? Todo mundo acha que é C. Vocês estão certos. Parabéns. Essa é a alternativa mesmo, tá bom? Minha dica da semana é essa. Esse vídeo ótimo, que eu acho que vocês conseguem utilizar se vier algum tema relacionado a padrões de beleza e etc., que é coisa que está sempre em voga. E eu vou mandar o link para vocês desse e vou mandar o link do que eu prometi, que na verdade essa deveria ter sido minha dica da semana, das obras de arte, das análises de obras de arte, tá bom? Porque é interessantíssimo. Esse vídeo é muito legal, gente, muito legal. Tanto que eu passei semana passada quanto esse vídeo. É vídeo curto, mas é vídeo muito bom. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido a aula. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa? Não, pra mim tá tranquilo. Então Aqui, tá você bom. faz esse slide no PowerPoint mesmo? Faço, eu coloco. Deixa eu parar de gravar aqui. Eu coloco. Ai, gente.